Gabriel de Godoy Tedesco, eu sou delegado de polícia do município de Pirajuí. Bem, eu me formei nas Faculdades Integradas de Bauru no ano de 2020, fiz o curso de Direito, também fiz um curso de pós-graduação especializado, voltado à advocacia civil e trabalhista, e posteriormente eu tive a oportunidade, a grata satisfação de concorrer ao concurso público de provas e títulos para a carreira de delegado de polícia do estado de São Paulo. Fui exitoso e a escolha se deu não por uma vocação que eu tinha desde a mais tenra infância, mas por uma oportunidade também pela identidade, afinidade com as matérias do concurso e também com a função principal da Polícia Civil, que é a investigação das infrações penais. Eu acredito que pela dinâmica da função, o cargo de delegado de polícia é um cargo de natureza híbrida, isto é, ele contempla tanto a formação jurídica, a atuação mais interna de escritório, de investigação qualificada, como também a função operacional, um lado um pouco mais que a gente costuma ver nos filmes e que atrai a atenção das pessoas, que é o lado policial, o lado de cumprir as operações que são deflagradas, né, de cumprir mandados de busca e apreensão, prisões e assim por diante. Então é uma carreira muito atraente, uma carreira que eu costumo brincar que a gente não morre de tédio nunca, né? Todo dia é um dia diferente, todo dia nós temos casos distintos que precisam de uma resposta, dores por trás desses casos que também necessitam de uma satisfação, e eu acredito que a apuração, a investigação criminal é algo muito instigante. Na verdade, todos querem investigar. O Ministério Público quer investigar, polícia quer investigar, a Comissão Parlamentar de Inquérito quer investigar, até o Supremo Tribunal Federal muitas vezes tem essa prerrogativa investigativa. Então, essa perspectiva de descobrir aquilo que está oculto, de contribuir para a promoção da justiça, isso é algo fundamental e que naturalmente chamou a minha atenção para este cargo. Bem, Pirajuí é uma grande escola. Pirajuí é uma cidade complexa, uma cidade desafiadora e que contempla aqueles crimes mais corriqueiros do interior, um furto de hortaliças, um furto de gado, abigeato, um crime patrimonial diverso, um estelionato, um golpe, como também ocorrências de relevância, ocorrências sensíveis, né, que precisam de uma resposta efetiva da Polícia Civil, das Forças de Segurança de um modo geral e particularmente da Polícia Civil. Por exemplo, nós temos também homicídios, né, ocorridos recentemente em Pirajuí, uma tentativa de homicídio também. Ano passado nós tivemos uma tentativa de feminicídio, um caso que abalou a comunidade de Pirajuí e o indivíduo também segue preso à disposição da Justiça. Nós tivemos recentemente, também no ano de 2025, um caso de extorsão, de tráfico de drogas, organização criminosa por trás. Então, Pirajuí tem essa peculiaridade de ocorrências típicas do interior e ocorrências complexas que demandam uma atenção especial, uma atuação especializada e com repercussões que se estendem para além, né, da região de Pirajuí, que a cidade de Pirajuí, vale dizer, é uma cidade polo, é uma cidade que é muito representativa em toda a região. Tá? Então nós temos também 3 unidades prisionais e gente de todo tipo que vem para cá, familiares, pessoas que vêm visitar os seus entes aqui nas unidades prisionais e, portanto, a movimentação acessória de todo esse contingente faz de Pirajuí uma cidade movimentada e uma cidade complexa. Eu acredito que o desafio de recurso humano, né, nós melhoramos muito nos últimos tempos. A Polícia Civil, nos últimos anos, ela de fato melhorou muito. Nós tivemos concursos recentes que trouxeram um pouco mais de tranquilidade para que nós possamos desenvolver a contento o nosso trabalho. Mas ainda há muito que se conquistar, né? Há muitos cargos vagos, há muitas demandas e a sociedade reclama, então, um contingente maior, né? Além disso, a própria questão de recursos que são destinados à Polícia Civil, às unidades, né? A gente precisa sempre de mais investimento. É um pouco clichê falar isso, mas de fato a gente percebe que quanto mais investimento nós tivermos na investigação, nas tecnologias, é porque o crime ele vai se diversificando. Hoje em dia o crime muito de sua influência parte das redes sociais, parte do mundo virtual, então a gente precisa de ferramentas para poder investigar, a gente precisa de capacidade para poder desenvolver essas novas linhas de investigação. Então,
recursos humanos, recursos materiais, investimento em sistemas, técnicas de investigação. Isso é imprescindível e a gente precisa então lidar com o atual paradigma, que já é muito melhor do que foi no passado. A gente tem um panorama realmente muito diferente, mas eu acredito que ainda a falta de recursos, ainda a falta de pessoal acaba impactando no atendimento dos casos, né? O que nos leva então a ter, né, a necessidade e a sensibilidade, melhor dizendo, de identificar quais são os crimes que mais estão tirando o sossego da população. E esses crimes, naturalmente, a gente precisa combater de forma efetiva, de forma pronta, para dar uma resposta para a sociedade e, naturalmente, tentar ao máximo possível, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né, para investigar todos os crimes e atender toda a população, né. Para a nossa cidade, particularmente, eu não posso dizer, aliás, é algo que depende aí da escolha de vagas, né, de uma série de questões burocráticas e administrativas. Mas nós estamos com uma formação de mais de 500 delegados que estão, neste momento, em formação em São Paulo, na Academia de Polícia. A perspectiva é que em julho, agosto, algumas previsões que a gente escuta por aí, que eles estarão concluindo o curso de formação e, após isto, haverá a escolha de vagas das primeiras lotações. Então, esses colegas, oportunamente, poderão escolher as vagas que serão disponibilizadas pela administração. A gente espera, né, que Pirajuí seja contemplado, aliás, que o DENTER 4 seja contemplado com um número significativo, não só de delegados, mas também de investigadores, né, cujo concurso está em fase de finalização após uma série de disputas judiciais sobre a lisura e anulação ou não do certame. Então a gente espera que não só o DENTER 4, mas também a seccional de Bauru e, por último, a Delegacia de Polícia do município de Pirajuí seja contemplada com novos policiais, para que a gente possa prestar o melhor serviço possível para a população. Eu diria que antes de pensar em remuneração, antes de pensar em estabilidade, que são questões importantes que nos movem na escolha de uma profissão, na escolha de um cargo público ou de uma atuação na iniciativa privada, são questões que devem compor o nosso espectro de escolhas, né? Mas eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Então essas questões elas precisam ser harmonizadas com a atividade fim, com aquilo que você vai fazer, com aquilo que você pode ser útil, né? Eu acredito que a nossa função, o nosso trabalho vai muito daquilo que a gente pode retribuir para a sociedade, daquilo que a gente pode servir, né? Eu acredito que a gente está aqui neste mundo para servir e não ser servido, né? E daí porque a questão do serviço público, do servidor público, é alguém que serve a população, alguém que, se preciso for, vai dar a sua vida para poder fazer o bem, para poder contribuir de alguma maneira para o bem comum, tá? Então eu diria que fazer o bem, fazer a justiça no caso concreto, porque a justiça começa na delegacia de polícia, né? A delegacia de polícia é o primeiro local em que a gente consegue desenhar os contornos jurídicos de um caso, poder conduzi-lo adequadamente a partir de uma investigação e depois apresentar tudo isso, né, para o Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que então ocorra o devido processo legal. Então, nós somos encarregados da primeira fase da investigação, da persecução penal. Então, nós também ajudamos a promover justiça. Então, eu acho que essa questão, estabilidade, remuneração, valores como justiça, como servir ao público, promover o bem comum, né? E a cada caso você conseguir identificar uma dor e propor uma solução. Eu acho que isso é o fundamental para a gente poder escolher a nossa profissão e, particularmente como delegado de polícia, a gente consegue realizar de maneira muito significativa essas questões todas, né? E, sobretudo, ajudar o próximo e identificar um sorriso, né? Ou devolver um sorriso para quem não sorria há muito tempo. Eu acho que esse é o papel e o recado que eu daria, né, a quem me perguntasse sobre isso. Bom, eu quero lhes dizer que a Polícia Civil faz o seu papel de investigar, de reprimir, né, as infrações penais, e quero dizer que a população deve confiar nas suas instituições, né, e particularmente aqui falando em nome da Polícia Civil, né. Apesar de todas as limitações de ordem técnica, de ordem material, de ordem de pessoal que ainda existem, né, nós fazemos o possível, né, e nós damos verdadeiramente o nosso sangue para esclarecer aqueles casos que nos chegam diuturnamente, né. Então, confiem na Polícia Civil, entendam que é um órgão essencial à função
do Estado, a pacificação social, entendam também que é uma instituição imprescindível para a convivência em sociedade e que também é um local não apenas de solução de um conflito imediato, mas também de orientação. Muitas vezes nós somos demandados aqui por questões diversas que não são da nossa alçada, da nossa atribuição direta. Muitas vezes as pessoas recorrem à delegacia de polícia porque não tem mais a quem recorrer. Então, a nossa função também, enquanto instituição pública, é dar a orientação a essas pessoas. Olha, o caso da senhora, o caso do senhor precisa ser resolvido por meio de um advogado, por meio de um processo, diretamente no fórum, Ministério Público, assistência social e assim por diante. Então, a nossa função e também o calcanhar de Aquiles da Polícia Civil, que a gente tem desde a época de formação, desde o período dos bancos escolares, da Academia de Polícia, que isso vem sendo muito bem incutido pelos professores e pela administração, que a gente precisa sempre melhorar o atendimento. A cara da Polícia Civil é, em Pirajuí, a Delegacia de Polícia do município de Pirajuí. Então, a nossa cara, a nossa apresentação é o atendimento. É onde geralmente as ocorrências chegam. Então, a gente precisa fazer um bom atendimento sempre. A Polícia Civil tem o seu canal geral de comunicações, que é o 97, a semelhança do 90 da Polícia Militar, e todas as ocorrências podem ser apresentadas diretamente na sede da Delegacia de Polícia do município de Pirajuí, também nos nossos canais oficiais, o telefone que tem disponível na internet. Então a população pode recorrer a esses meios aí de comunicação para nos apresentar eventuais demandas.